ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Comissão de Segurança Pública. Vou abrir para que o Leonardo possa fazer as considerações iniciais. Bom dia a todos, bom dia, presidente, Aloysio Varejão, bom dia, vereadora Carla. Bom, hoje temos 2 assuntos de pautas, né? Mas o presidente vai conduzir de forma a convidar os convidados que se apresentam para fazer suas apresentações, não é isso, vereadora Carla? E depois nós damos sequência à pauta do dia de hoje na Comissão de Segurança. Passar para a nobre vereadora Carla, fazer suas considerações iniciais e dar prosseguimento, né, à abertura da fala da representante do Conselho, a Simone, é isso? É isso, presidente. Bom dia a todos os presentes, aqueles que nos assistem. Hoje na comissão, além dos projetos que a gente tem para debate, a gente fez um convite especial. Pela primeira vez na cidade de Vitória, tem um Conselho de Segurança das regiões 1, 2 e 3, e orgulhosamente ele é presidido pela Simone Galdino, a quem a gente convidou para fazer parte dessa comissão e explicar como é que foi o processo de construção desse conselho, quais são os objetivos. Algumas outras pessoas também viriam, né, foram convidadas, e nós vamos entregar os 5 vereadores da Comissão de Segurança uma moção de aplauso para os membros desse conselho. A moção não conseguiu ser lida na sessão no dia de ontem, foi um dia bem, né, animado aqui na Câmara Municipal de Vitória, eu diria, e, portanto, a entrega vai ficar para a próxima semana, mas a gente não deixou de vir aqui fazer o nosso trabalho, né, que é muito importante, uma comissão tão importante para a nossa cidade. Então, com a autorização do nosso presidente, faço convite para o uso da fala para Simone Galdino, nova presidente do Conselho de Segurança, Conselho Municipal de Segurança das regiões 1, 2 e 3. Pelo tempo de 10 minutos, e aí depois a gente entra num debate, assim. Bom dia a todos. Primeiro agradecer à vereadora Carla Coser, aos vereadores dessa comissão, os proponentes dessa Comissão de Segurança, e dar ciência a vocês que hoje Vitória conta com o Conselho de Segurança e com cidadania das regiões 1, 2 e 3 da nossa cidade. Esse conselho ele vem de uma construção a partir de alguns diagnósticos que nós fizemos, enquanto tratar da pauta de segurança pública nas nossas regiões, nos nossos bairros. E isso veio casado da necessidade da gente trazer cidadania à política de segurança que é implementada, que é ofertada, e que a gente sente ela todos os dias dentro da nossa região, das nossas regiões. Então, a gente veio a partir disso, tivemos um amadurecimento junto com a Federação dos Conselhos de Segurança do Estado, tivemos todo um trabalho de construção de um estatuto que pudesse estar ancorando esse conselho, e a gente está à disposição dessa casa, da Prefeitura de Vitória, do Governo do Estado, para os convites, para as pautas, para as reuniões, para as construções, que o objetivo maior deste conselho é estar ofertando às nossas comunidades uma pauta de segurança com cidadania, onde a gente possa estar dialogando e entendendo que a segurança pública ela é casada de outras políticas também. Então, quando a gente fala da segurança pública, da segurança que tanto tem nos incomodado muitas vezes, dos impactos sociais que elas têm trazido dentro das nossas comunidades, principalmente nos nossos morros da cidade, nos bairros mais periféricos, a gente também entende que a segurança pública ela não pode caminhar sozinha. Quando a gente reclama da segurança pública, a gente também tem que fazer uma avaliação das demais pautas, das demais
políticas, que quando a gente sente que a agressividade ou que a falta de uma atenção melhor da segurança está trazendo esse tipo de conflito entre sociedade e segurança, a gente precisa voltar lá atrás e entender onde é que a base falhou. Então, quando a gente reclama da segurança, quando às vezes a gente vem pautar que a segurança está deixando a desejar, como é o que a gente escuta sempre dentro das nossas comunidades, a gente tem que entender que a política pública ela trabalha como uma engrenagem. E a segurança pública ela precisa da parceria, ela precisa de outros elementos para se tornar uma política pública de qualidade, uma política pública daquela que a gente sabe que tem direito. Simone, eu tenho 2 perguntas para você que eu acho importante para a cidade de Vitória ficar sabendo. Qual é a composição do conselho, quem são as pessoas que fazem parte, né, como é que foi essa construção, e quais são as principais demandas que fizeram vocês se movimentar? A gente sabe que tem uma demanda do comércio, de insegurança, que tem demanda das partes mais altas, às vezes de uma ausência. Então, se você pudesse entrar nesse ponto, eu acho que seria importante também. A composição do conselho e quais foram as principais demandas que fizeram vocês se movimentarem nesse sentido. Porque, se não me falha a memória, o único conselho mais estruturado assim é o de Jardim Camburi, né? E aí eu acho que foi inspirada nessa ideia que vocês fizeram isso. Então, conta pra gente um pouco dessa história também. Sim. O nosso conselho, ele vem de um estágio com o Conselho de Segurança de Jardim Camburi, né? Através de várias reuniões com o seu Aloísio, com o nosso Coronel Miranda, e a gente, um querido, né? E que eu quero deixar isso registrado aqui, tão responsável e tão carinhoso conosco, que somos lideranças envolvidas com a pauta de segurança. O nosso conselho, né, o Consegue rege, né, 1, 2, 3, ele vem composto de lideranças das regiões 1, 2 e 3 de Vitória. São pessoas, liderança comunitária, comércio, entidades, né? Nós temos pessoas compostas por pessoas que estão dentro da área de educação. Então, a gente fez assim todo esse apanhado de pessoas que pudessem estar representando as pautas, né, que são trazidas para a segurança, como saúde, educação, meio ambiente, porque tudo isso envolve. Quando eu disse que a política de segurança ela precisa de outros entes, é porque a gente entende que a política de segurança ela é uma engrenagem. E quando falta alguma outra política, ela está em falta ou com deficiência de oferta, a gente acarreta em outros males, né? Que sejam pela saúde, que seja pela segurança, que seja pela educação. Então, a gente precisa estar com essa engrenagem funcionando direitinho, sem nenhum ruído, para que a população sinta, de fato, a assistência dessas políticas públicas que a gente, né, sempre tem pautado. E o nosso Conselho de Segurança ele vem para isso, para trazer, para somar e trazer essa engrenagem a funcionar sem os ruídos, né, e contribuir com o diálogo, que a gente acredita muito na força do diálogo, né? A gente tem essa pegada de gostar de estar com as pessoas, de conversar, de dialogar, e falar da segurança tem que deixar de ser um mito, tem que deixar de ser uma pauta onde a gente só coloca ela em evidência quando estamos sendo atingidos pela política de segurança. A gente precisa conversar para poder construir aquilo que, de fato, a gente gostaria de estar recebendo. Só tirar uma dúvida. No caso, você é representante das regiões 1, 2 e 3? Sim, nós fizemos, vereador Leonardo, um estudo, né, que englobou mais ou menos uns 2 ou 3 meses para a construção de um estatuto, né? Todo esse trabalho foi acompanhado pela Federação dos Conselhos, né? Tivemos a participação de alguns membros do Conselho de Jardim Camburi, né, para nos passar sobre a experiência deles, o modelo de estatuto que já é vigente por eles, e a gente foi modelando esse estatuto conforme o perfil das nossas regiões, né? E assim a gente foi chamando as pessoas, convocando essas lideranças, e foi aberto, um convite aberto para que as pessoas pudessem vir e participar. Fizemos várias reuniões, né? O Rafael é nosso segundo secretário, que está aqui também. Então, a gente construiu esse estatuto com muito carinho, com muito cuidado,
com a participação coletiva das pessoas dessas 3 regiões da cidade de Vitória. Então, foi assim que nasceu o nosso conselho. Nós tivemos agora a eleição, eu fui eleita presidente desse conselho, tá? Abrimos um edital, foi tudo certinho, abrimos o edital, fizemos o calendário e teve a inscrição da nossa única chapa. Então, esse conselho não é aquele que já existe, não, que tem alguns representantes, porque existe um conselho que participa do Coronel Marangoni, o Ailton, então são coisas distintas. Esse conselho que o senhor está se referindo é o Conselho Municipal de Segurança. Né? Esse faz parte da política pública municipal. Entendi. O nosso conselho é um conselho independente. Entendi. É um conselho de segurança com cidadania das regiões 1, 2 e 3 da cidade de Vitória, mas que vão se conversar todo o tempo. Só para explicar, em Jardim Camburi, por exemplo, eles têm o Consegue, eles têm até uma página no Instagram também. Então, né? Eles fizeram, na verdade, assim, como tem demandas muito específicas da região, eles criaram um Conselho Popular de Segurança, eu diria assim. É uma iniciativa que não tem a ver com a administração pública, foi uma iniciativa popular, mas para que eles pudessem, para além dessa participação do Conselho Municipal de Segurança, onde a Câmara de Vitória tem cadeira e tudo mais, que eles pudessem discutir essas questões. Então, eu achei uma iniciativa muito bacana, louvável, porque eu acho que é um tema que é fundamental para a nossa cidade, e aí por isso eu fiz esse convite. Inclusive, registrar a presença do Rafael aqui, ele é segundo secretário do Conselho, e oferecer para ele também o direito à fala, se ele quiser fazer alguma contribuição. E eu acho que agradecer a Simone, né, pela contribuição dela. Eu queria só fazer mais algumas perguntas. Esse conselho era composto de quantas pessoas, Simone? E assim, você poderia passar os nomes? Sim, agora. E a representatividade de cada região. Isso. O nosso conselho tem Simone Galdino, né, como presidente. Meu vice-presidente é o Serafim Gerson Camilo, né, que é de uma entidade sindical. O nosso primeiro secretário, Adelso de Lima. Segundo secretário, Rafael da Silva. Primeiro tesoureiro, Lino. Segundo tesoureiro, Moisés Alves. Conselho Fiscal titular, Elizabeth do Carmo Vieira. Luceni do Espírito Santo Pessoa e o Wallace Bonicenha. Conselho Fiscal suplente, Clara Adriana, Rogério Alves e Silvio Nascimento. Dentro desse conselho, nós temos pessoas que são policiais também, que são moradores dessas regiões e que integram o nosso conselho. E a necessidade de se criar um novo conselho, porque ele pegou as regiões, essas 3 regiões então, né? Sim. 1, 2 e 3. Essa semelhança que se deu foi pela questão geográfica ou pela questão de incidentes de criminalidade? São o mesmo tipo de abordagem, de furtos, roubos? Então, vereador, todos nós que compomos esse conselho, de alguma forma, já fazemos parte das discussões de segurança nas nossas companhias, nas nossas regiões, dentro dos nossos conselhos municipais, dentro do diálogo com o Estado. Então, de alguma forma, cada um de nós aqui já está inserido nessa pauta de segurança há muitos anos. Né? Eu, no caso, na segunda companhia, há mais... Vou colocar aqui há 20 anos. Há mais de 20 anos, não. Há 20 anos a gente já dialoga e tem toda essa construção com a segunda companhia, com o 1º batalhão. Então, a gente já vem nessa construção. A criação do conselho vem exatamente pela incidência que a gente vê dos registros, né, dentro das nossas regiões. E são registros diversos. Era isso que eu queria saber. Existem números que determinam assim, um grande percentual nessas 3 regiões que, como a Carla bem falou, Jardim Camburi hoje tem praticamente quase que um município, né, que necessita de uma exclusividade. Eu não sei qual é o índice de furtos, roubos. Vocês chegaram a fazer esse levantamento para entender quantos % dos índices de criminalidade da cidade de Vitória corresponde a essas 3 regiões? Então, o primeiro diagnóstico para que nascesse o Consegue das nossas regiões 1, 2 e 3 foi o apanhado de dados dessas reuniões e dessas participações que já são voluntárias, né, dentro das companhias, dentro do batalhão, dentro das reuniões comunitárias. Então, foi feito esse apanhado. E nasceu a necessidade da gente se aproximar mais dessa pauta. Porque em alguns momentos a gente observou, independente de bairro A, B ou C, mas dentro desse território, né, de regiões, a gente observou que tem um aumento
da violência. E não é uma violência única, um modelo único de violência ou um modelo único de problema. A gente vê que são vários e a gente precisou se organizar para discutir isso melhor. Por isso nasce o conselho. Os dados, o nosso conselho está com 1 mês, né, de criado, né, que nasceu o nosso conselho. Então, esses dados eles vão começar a ser compilados agora. Mas ele nasceu dessa necessidade. Então, ele vai vir agora. Com certeza, nós vamos provocar muito o poder público, e conto com essa casa para isso também, né, para que a gente possa sempre estar participando, podendo estar construindo, também trazendo para cá as pautas que o Conselho vai diagnosticar, né, para que a gente possa construir uma política pública de segurança com qualidade na nossa cidade. Sim. Outro tema que eu observo assim, nos conselhos, aí não é esse, porque esse ainda está surgindo agora, mas eu percebo assim, a gente tem um problema grave de segurança pública hoje, mas eu vejo muitas vezes os conselhos se reunindo muito sobre o tema da questão, a segurança no aspecto mais social da cidade. Óbvio que a Polícia Militar ela tem sua autonomia, como a Polícia Civil também tem sua autonomia da capacidade de investigação, mas o Conselho, por se tratar do tema de segurança, onde fica o papel do Conselho no sentido de colaborar, inclusive com as polícias, no sentido de orientar ou requerer da Força Policial a destinação dos seus esforços? Porque a gente percebe hoje, por exemplo, na cidade de Vitória, acho que talvez isso seja em todos os lugares, acredito eu, até inclusive Vila Velha também acontece muito isso, muitas blitz. E o foco é principalmente voltado para a questão do álcool, que é extremamente importante, porque gera muitos problemas, óbitos, né, acidentes, mas a gente está deparando hoje com uma sociedade fortemente prejudicada pelo furtos, roubos e, sobretudo, a ação organizada do tráfico de drogas. Então, eu acho desproporcional o número de operações, por exemplo, para combater o tráfico de droga. A gente vê esses incidentes quando você observa um fato fora da curva que ocorre uma troca de tiro ou uma perseguição e que desencadeia e acabou com um cerco em determinado lugar para fazer essas operações. Mas eu sinto falta de uma política mais ofensiva, propositiva, no sentido de se antecipar a esses problemas e tentar coibir a comercialização das drogas. O Conselho ele vai se posicionar nesse sentido também, vai deliberar e fazer encaminhamentos às forças policiais para que realmente intensifique e aumente o combate à comercialização de drogas nos morros de Vitória? Então, um dos nossos objetivos é ordenar e coordenar aquilo que a gente trazer como diagnóstico dentro das nossas regiões. Se aqui a gente entende que é necessário que se forme mais blitz, a gente vai estar sinalizando isso para os poderes de segurança. Se a gente acha que, que a gente traga esse diagnóstico que existe uma incidência com o tráfico de drogas e, por consequência, homicídios, assaltos, outros tipos de problemas sociais, a gente também vai estar abordando e trazendo esse diagnóstico. O nosso conselho é o Conselho de Segurança com Cidadania. Um dos objetivos maiores não é fazer enfrentamento à violência, porque isso cabe ao poder público e não a nós enquanto conselho. Nós vamos ser uma ferramenta de diagnóstico, de orientação desses problemas, né? Nós vamos servir como termômetro orientador. Olha, aqui a gente está precisando de uma abordagem melhor nesse sentido ou naquele outro. Nós não vamos resolver o problema da segurança pública em Vitória. Nós somos instrumentos para a construção de uma política pública de segurança que a gente necessita com qualidade. Quando eu digo que o Conselho ele vem como Conselho de Segurança e Cidadania, é porque a gente precisa dizer para a população que a polícia militar ela é o patrimônio da sociedade. Eu não posso achar normal a polícia chegar dentro de uma comunidade e ela ser agredida. Muitas vezes não é culpa da comunidade, a comunidade não é agressiva. As pessoas das comunidades são pessoas de bem. Nós, muitas vezes, levamos a polícia para dentro, as nossas forças de segurança para dentro das comunidades, com aquele poder já de chegar com tiro, porrada e bomba, vou dizer assim, no português claro, entende? E nós não conversamos sobre a parte de cidadania da segurança pública. Aquelas pessoas que estão lá, e eu sou uma defensora disso, incondicional. Cada pessoa que veste uma farda e vai para a rua trabalhar, é um pai de família como nós. Ele tem esposa, mãe, pai, filho, e ele vai para a rua nos defender e precisa voltar para a casa dele.
E quando isso não acontece, quem perde é a sociedade. Uma corporação perde, mas a sociedade perde muito mais. Então, a gente precisa entender que o policial é um patrimônio da sociedade. Aquela farda significa um patrimônio da sociedade. E é sobre isso também que a gente precisa restaurar essa fala, restaurar essa figura, explicar mais para as pessoas, estar mais presente com a pauta de segurança nos locais onde a gente só chega quando a polícia é chamada pelo 190. Então, a gente não vai pelo 190. A gente vai transcorrido o seu prazo, faz as considerações. A gente vai para poder explicar e trazer toda essa nova roupagem para a pauta de segurança pública. Agradeço a oportunidade. A gente quer agradecer a representante, a presidente, né, do Conselho, da região 1, 2 e 3, a Simone Galdino, pela belíssima explanação. Seja muito bem-vinda. Conselho bacana, a gente torce que dê certo. A gente quer consultar o Rafael, se quer fazer uso da fala. 10 minutos. Secretário do Conselho, né? Bom dia a todos, né? Bom dia, vereadores, vereadora Carla, que se encontra aqui presente, a todos presentes aqui, né? Também hoje, na manhã de hoje. Estou aqui, né, para parabenizar, né, o Conselho de Segurança da Regional 1, 2 e 3, Simone, nossa presidente aí. E o nosso conselho, ele tem um intuito muito importante, né, Simone, de trabalhar dentro dessas regiões 1, 2 e 3. São regiões periféricas, né, a gente sabe disso. O nosso intuito é não ter o diálogo com a Polícia Militar de entrar dentro do bairro como tiro, porrada e bomba, né? Como às vezes é feito em alguns bairros. E sim, a gente tem um diálogo aberto com as demais secretarias, né, como educação, meio ambiente, entre outras, para que a gente possa tentar trabalhar com projetos sociais também dentro desses bairros, até mesmo para poder trazer essas crianças e jovens, né, para uma outra realidade, um outro mundo, e não deixar com que essas crianças e esses jovens sigam outro caminho. É esse o nosso intuito, né, e de crescimento também do Conselho. E é isso, agradecer a todos e não tenho muito aqui a falar agora. A presidência agradece a participação, né, do Rafael, secretário do Conselho. E fala. Primeiro, queria parabenizar a Simone, que já conheço há muito tempo, sempre fez, né, e continua fazendo um belíssimo trabalho de liderança, sobretudo naquela região de Santo Antônio, contribui bastante para o desenvolvimento daquela região e agora realmente está adentrando na questão da segurança, que é um tema muito sensível, difícil. A gente sabe que essa responsabilidade ela é muito grande, porque hoje talvez seja a problemática que mais cresce na sociedade e, sem dúvida nenhuma, todas essas perguntas foram no sentido de uma percepção que eu tenho. Obviamente que a gente tem um olhar diferente, a gente sabe disso, temos posicionamentos ideológicos de forma diferente. Eu, por exemplo, como eu vejo a fala do Rafael agora, e não é nada pessoal, eu sou um defensor da Polícia Militar, porque entendo que um Conselho de Segurança, ela não pode, pelo menos sob a minha ótica, a primeira preocupação não é como a polícia vai adentrar dentro dos espaços onde ele é chamado, porque a Polícia Militar ela foi forjada justamente para combater a criminalidade e ela só é acionada quando o problema está muito grave. Essa é a grande verdade. Então, por isso que eu sempre falo e defendo, porque é muito difícil estar no lugar deles. Muitas das vezes um policial toma determinadas atitudes até contra o desejo que ele gostaria. Eu tenho absoluta certeza que nenhum policial, ao acordar, se veste uma farda e sai de casa querendo matar alguém ou agredir alguém. Da mesma forma que todos nós sempre buscamos e pedimos a Deus que nós tenhamos um dia com tranquilidade, né? Com respeito, é a vontade de qualquer policial.
obviamente, eles se deparam com aquilo que há de pior que acontece na sociedade. Quando se liga para um 190, é porque realmente já fugiu o controle das pessoas, né? Normalmente, qualquer confusão, ou mesmo até uma situação de furto ou roubo, hoje o brasileiro, ele, muitas das vezes, nem numa delegacia fazer o boletim de ocorrência ele vai. Isso já está virando uma coisa cultural, e o brasileiro está aceitando a ser roubado, ser furtado nas ruas hoje. E é muito ruim. E a falta de capacidade, às vezes, de investigação e de encontrar esses delinquentes faz muitas das vezes com que o cidadão faça uma reflexão de que nada vai adiantar em uma delegacia ficar 2 ou 3 horas para registrar um boletim de ocorrência e que nada vai acontecer porque realmente a Polícia Civil hoje ela não tem perna para poder investigar todos os casos que ocorrem nos dias a dias das cidades. Mas o que eu desperto é que nós temos que ter um cuidado de não formalizar algo, um conselho, que busque tão somente, ou primeiro e prioritariamente, avaliar a ação da polícia. Nós temos que diagnosticar o problema sério que a sociedade enfrenta hoje. É inadmissível o que acontece, é muito comum você conversar com comerciantes que já não aguentam mais ser roubados, muitos desanimando de ser empreendedores, em função da falta de capacidade do Estado, às vezes, suprir essa necessidade da segurança. Então, quando eu falo das questões das blitz, que são importantes, é importante combater quem bebe não dirige, é importante combater as armas clandestinas, mas às vezes os pontos estratégicos aonde estão sendo abordados essas blitz, eles estão abordando muito mais as pessoas que não têm passagem por polícia, estão abordando pessoas que às vezes tem uma arma de forma irregular, e aí eu não estou aqui fazendo apologia à defesa de que o cidadão tenha o direito de ter uma arma irregular. Eu defendo que a sociedade possa se armar de uma forma dentro da legislação, mas eu vejo que a gente sabe onde está o grande problema, a gente sabe onde está a grande quantidade de arma, a gente sabe onde estão as armas pesadas da cidade, e às vezes a gente despende um pouco de recursos que temos de força armada, de contingente de polícia, em locais onde nós não vamos encontrar os principais delinquentes da cidade. Então esse é um questionamento que eu sempre tive em relação a essa ação policial, que é a única coisa que eu tenho interrogação, é desper tanto recursos quanto também o contingente em operações que a gente não vai pegar os grandes marginais, os grandes bandidos da cidade que criam um grande transtorno para a sociedade. Então, assim, só para dar esse olhar, para que a gente possa realmente enfrentar primeiramente o problema, porque se a gente tivesse uma sociedade mais harmoniosa, menos violenta, com bandidos menos armados, eu tenho certeza que a violência supostamente dita por alguns e pela sociedade que a polícia pratica em determinados locais, ela seria muito melhor ou talvez até inexistente. O grande problema hoje é que a polícia enfrenta uns bandidos fortemente armados, muito bem organizados. Recentemente saiu agora no jornal, no Rio de Janeiro, o treinamento de guerra, onde os bandidos fazem, sobretudo o tráfico. Então isso é muito sério. Eles estão altamente equipados em treinamento e com táticas de guerra para enfrentar a polícia. Então fica realmente muito complexo você fazer uma ocupação, como dizem vocês, ocupação em determinado local, sem que você tenha que ter uma mão firme, dura para combater, porque senão eles não descem o morro. Eles vão subir o morro e vão ficar mortos. Então esse é o grande problema. Então a gente tem que também ter essa visão de que a gente precisa, obviamente, cada um tem a sua percepção, mas a gente precisa também defender a polícia e proteger os policiais que são cidadãos, pais, filhos, né? E também precisam continuar a sua vida aqui na Terra. Registrar a presença do vereador André Moreira e André Blandino. A vereadora Carla Costa. Não, só para a gente finalizar essa parte da discussão antes de entrar nos projetos, queria fazer uma lembrança para o Léo, de forma alguma, vereador Leonardo Monjardim, para ser mais formal, que a maior apreensão de armas que aconteceu no estado do Rio de Janeiro foi dentro do condomínio Vivendas da Barra. Então, a gente não pode esquecer que
a gente pode achar armas em diversos espaços, não só no alto do morro das nossas periferias. Então, é uma memória que a gente não pode esquecer. De forma alguma, isso é uma provocação, é só uma lembrança. Não, eu sou tranquilo. Né? Eu só digo o seguinte, que essas armas, elas não estão sendo utilizadas pelo tráfico. Ah, Essas então, armas, elas... Eu tenho certeza que se subir a Rocinha vai pegar muito mais. O problema é que o partido de Vossa Excelência não permite mais operações na Rocinha. Não onde é, os traficantes... o ponto, onde os traficantes você fazem falou campanha. durante 10 minutos. Deixa eu fazer minha consideração aqui. Eu até te concedi a parte, porque eu acho que esse é o debate importante de ser feito nessa comissão, Sim, presidente. Exatamente. Eu acho que... Eu prefiro defender a polícia. A nossa reflexão aqui é porque essas comunidades têm enfrentado, de uma forma muito contundente, ações da polícia militar, e a gente quer discutir a segurança cidadã. Vou trazer um caso específico que aconteceu aqui na frente da prefeitura, inclusive fiz o convite para eles estarem aqui, estava tendo um protesto aqui, no dia de, acho que foi na segunda-feira, na obra da MF Paulo Roberto, que está sendo construída pela prefeitura. Trabalhadores estavam no seu dia a dia de trabalho normal e a polícia entrou bruscamente na obra, procurando uma pessoa que teoricamente estava com mandado em aberto. Eu estou até tentando ver as coisas específicas da situação. E foi super violenta com os trabalhadores honestos que estavam lá. Você tem até o vídeo. André, vê se o pessoal consegue exibir aqui na comissão. Então, o que acontece? A Simone foi perfeita. E eu sempre reitero isso para que as pessoas não digam que eu sou contra os policiais. Eu sou neta de policial militar, eu sou sobrinha de policial militar. A minha prima falava exatamente essa frase que a Simone falou. É meu pai sair de casa e o medo dele não voltar. Então, todo o respeito, toda a dignidade, toda a minha admiração aos policiais militares, aos bons policiais militares. Às vezes, a gente tem visto um excesso em algumas atividades. Esses trabalhadores se sentiram tão constrangidos que eles estão indo fazer BO. Eles estavam conversando agora com o prefeito, com o secretário de segurança, eles não vão ficar mais na obra. A obra do Paulo Roberto vai parar por conta de uma abordagem que foi considerada violenta por esses trabalhadores ali. E aí o cara falou ali comigo dentro da comunidade, ele falou, eu sou ex-presidiário, mas eu cumpri minha pena, eu estou tentando voltar à vida, eu estava no crack, eu estava na rua, não é isso todo dia que a gente fala aqui na sessão, que a gente quer que as pessoas saiam da rua, superem essa condição, que eles tenham uma oportunidade de trabalho, e aí numa situação dessa, a polícia, ao invés de ajudar, trata essa pessoa para sempre como um bandido, para sempre como uma pessoa que não pode ser reintegrada à sociedade. Então, se tinha alguém lá, e parece que num primeiro momento eles acharam um cara que de fato estava, não sei se é documento falso, alguma coisa assim, mas os trabalhadores estão se sentindo inseguros. Então, assim, rediscutir a nossa segurança pública, a nossa polícia, inclusive, e pensar em estratégias conjuntamente com a sociedade, eu acho que é o caminho. Já vou finalizar para a gente entrar na votação dos projetos, agradecendo demais o presidente dessa comissão, Aloysio Varejão, pelo debate, parabenizando a Simone e o Rafael que vieram aqui como representantes, e lembrando que vocês serão homenageados por esses 5 vereadores aqui, com uma moção de aplauso na próxima semana, porque a gente acredita muito que esse trabalho é importante para a cidade de Vitória. Bom, com as presenças dos membros da referida comissão, André Brandino, André Moreira, Carla Cose, Leonardo Monjardim, a Luiz do presidindo, vamos iniciar a ordem do dia. Não consigo ler, a homenagem só vai ficar para semana que vem. Não pôde ler na sessão, então não posso entregar assim, sem entender. Foi toda linda para receber. Vamos lá, projeto de lei, ordem do dia, primeiro, processo 1272, projeto de lei 2523, autor Leonardo Monjardim, dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas da rede pública municipal. Relator, vereador André Moreira. André Brandino, pela aprovação da matéria. Foi pedido vista pelo André Moreira, que emitiu voto em separado pela rejeição da matéria. De forma geral, senhor presidente, o voto é pelo seguinte. Na verdade,
Primeiro, a educação pública municipal tem outros interesses mais urgentes. Em segundo, fica muito evidente do projeto que o interesse é o foco na sala de aula. É o foco no controle da atividade dos professores que têm sido vítimas de uma perseguição ideológica pela direita. A questão da segurança nas escolas ela é uma questão preocupante, mas ela vai se dar com uma política e com a criação de uma cultura de segurança, de responsabilidade, de respeito aos professores, de respeito às famílias de pais e alunos que hoje, nesse momento, não tem direito nem de escolher se a sua escola vai continuar oferecendo vagas em tempo regular ou em tempo integral, como aconteceu, infelizmente, ontem aqui na votação de um projeto de lei. E o que nós estamos propondo é o seguinte: vamos atentar e colocar os nossos recursos da educação em outro lugar, em outra estratégia. A estratégia fundamental é criar uma cultura de solução de conflitos dentro da sala de aula, uma cultura de diálogo dentro da sala de aula, e toda essa lógica policialesca que se quer colocar dentro das escolas, ela não contribui com a melhoria da educação, nem com a criação de uma sociedade pacífica, voltada para o pacifismo. E quero dizer, melhor do que isso, para lembrar a conversa que vocês estavam fazendo aqui, Carla, essa lógica do acirramento das posições, a lógica do armamento, a lógica dessa segurança militaresca, e quando eu falo militaresca, eu estou falando com excesso de posição militar, que se quer colocar dentro da escola uma posição que não cabe o militarismo ali dentro, ela foi a que fez com que um CAC aqui do Espírito Santo entregasse armas para uma facção criminosa. Liberaram os CACs de uma forma geral, vocês estavam discutindo a questão do acesso às armas, e foi um CAC aqui no Espírito Santo, mas não só no Espírito Santo, outros no Brasil, foi encontrado pela PF entregando armas para a facção criminosa. Aí ficam colocando responsabilidade nas comunidades. Então, o nosso ponto é o seguinte: vamos, até porque isso é importante, a sala de aula é a área mais visada da escola. Tem professor, tem alunos, a direção da escola vai até a sala de aula. Então, a nossa posição é contra esse projeto de lei, porque ele não atende aos princípios nem de uma educação adequada e nem de uma segurança cidadã. Falar. Não, quero complementar meu total acordo com o voto em separado do vereador André Moreira. Eu acho que a gente tem visto projetos de diferentes nomes e diferentes formas. A gente tem uma preocupação, inclusive o vereador Duda apresentou um projeto aqui, na verdade comentou sobre um projeto da prefeitura de instalação das câmeras na rua das escolas, né, na frente das escolas, mas câmeras dentro da sala de aula, viola completamente o que a educação tem defendido e também avança no que diz respeito à nossa priorização de recursos públicos. Nossos alunos estão tendo grandes dificuldades de acesso, ainda falta estrutura física, então um investimento desse seria milionário e com certeza não é a prioridade para a educação do município de Vitória. Então, só essa compreensão e meu acordo com o voto do vereador André. Leonardo. Bom dia, presidente. Bom, primeiramente, queria, com todo respeito ao vereador André Moreira, mas o fato de ter chegado atrasado a 1 hora, acho que era melhor não ter nem chegado, porque falou muita besteira. E com todo respeito, vereador, nós não estamos aqui falando de investimento na qualidade de ensino, nós estamos aqui discutindo tempo integral, estamos discutindo aqui a segurança. E a segurança não é tão somente do aluno, não, é do professor também. É só observar e ler os jornais para o Brasil afora. Ou a gente está vendo alunos agredindo professores,
ou a gente está vendo comercialização de drogas. Talvez você não queira fumar justamente porque o seu partido defende a liberação das drogas, e aí talvez essa é a preocupação, da gente começar a identificar os criminosos. A Câmara vai pegar isso também. Eu tenho certeza que qualquer pai quer saber o que está acontecendo na escola do seu filho, na sala de aula, no corredor, ou ao redor, se tem alguém oferecendo droga ao seu filho. Mas você não está preocupado, você defende a liberação da droga, e a esquerda acha isso normal, então por isso que eles não estão preocupados com a Câmara. Recentemente vimos agora, em São Paulo, um professor agredir uma criança com espectro autista. E aí não vou citar aqui um calendário de eventos dessa natureza, porque não faz sentido. O que vocês estão preocupados hoje é o posicionamento ideológico de vocês. E essa é a grande verdade. O que se discute aqui não é segurança nem do aluno, nem do professor. O que vocês estão aqui é um posicionamento ideológico. Eu tenho o meu. Eu tenho o meu também. Que é totalmente contrário ao que vocês defendem. Vocês estão aqui preocupados com o bandido, eu estou preocupado com a polícia. Vocês estão aqui preocupados em liberar as drogas, eu estou querendo combater o tráfico. Tudo bem, mas agora nós estamos discutindo aqui segurança das crianças e dos professores. Mas vocês não conseguem debater isso. O que é útil para a sociedade. O que difere muitas vezes de um político conservador é que ele quer debater a cidade. Mas debater a cidade sob a ótica do que é melhor para a sociedade. E não o que é melhor para o meu partido ou para o meu projeto de poder. E vocês fazem isso constantemente. Vocês conseguem politizar qualquer discussão que envolva o desenvolvimento da cidade, ou o interesse da sociedade, e vocês querem levar para o espectro ideológico. Tanto que a defesa, quando você faz sobre o projeto, você não se atém tecnicamente ao que nós estamos discutindo, que é a instalação de câmaras. Você quer falar de escola integral, tempo integral? Você quer falar de que nós defendemos ou queremos induzir que o professor será coibido? Você tira o foco da discussão técnica, que é a segurança do professor, segurança dos alunos, e começa a querer dizer que a gente quer fazer um Big Brother para silenciar os professores. Talvez a preocupação de Vossa Excelência seja que até mesmo Vossa Excelência entende e compreende que as câmaras podem, por segundo plano, encontrar outro erro, que é exatamente o que vocês muitas vezes praticam. A militância política dentro da sala de aula. Então, eu queria dizer que, mais uma vez, você está nessa casa defendendo aquilo que é interesse partidário, que é o interesse ideológico de tudo aquilo que você defende. E você não está pensando nas crianças, não está pensando naquilo que os seus pais dessas crianças querem. Eu tenho absoluta certeza. Eu tenho absoluta certeza. Se fizer uma pesquisa, eu vou te perguntar, você tem interesse que seu filho seja monitorado, possa ter garantia, saber o que ocorreu com ele, o que está acontecendo no dia a dia da escola dele, se alguém está abordando ele com alguma coisa ilícita, se alguém está orientando ele a fazer alguma coisa errada, se ele está sendo agredido por um professor, ou se ele está agredindo um professor, para você conhecer a personalidade real do seu filho, se seu filho é o mesmo que está dentro da sua casa e que está dentro da escola e dentro, nas ruas. Mas você não está preocupado com isso. Sua preocupação é um projeto político. Eu não vou nem entrar muito nessa questão do armamento, porque eu vejo você aqui discutindo armamento, mas você, em nenhum momento eu vejo você defendendo o desarmamento nos morros, dos traficantes. Você quer desarmar a polícia. Você quer tirar a farda da polícia militar. Sua preocupação é essa. Vamos deixar a cidade numa anarquia. Tira-se a polícia, tira as armas da polícia. Agora, por que você não defende e não contesta e cobra o desarmamento do traficante? Só tem dois caminhos. Ou é falta de coragem de enfrentar o sistema, enfrentar o tráfico, ou vocês estão juntos. Não é possível, porque não tem outra saída. Então, assim, eu quero dizer que esse projeto é um projeto extremamente importante para a preservação. Por favor, André Moreira, deixa eu falar. Eu ouvi silenciosamente você.
respeitando seu posicionamento político, respeitando seu posicionamento ideológico, que eu não quero que você mude, que você continue. Queira defender bandido, defenda. Queira defender a liberação das drogas, defenda. Queira defender a liberação do aborto, defenda. Mas respeite quem pensa diferente. Não sei, mas aí é que tá. Vocês querem cessear o tempo de fazer quando vocês escutam aquilo que é contrário a vocês. Nós temos que debate. Essa casa é uma casa de debates. Se nós estamos fazendo um debate ideológico, um debate de ideias, nós precisamos. Nós não podemos estar trabalhando aqui pensando em correr para ir atrás de voto. Não, nós temos que assumir essa responsabilidade na Comissão de Segurança, porque é um tema extremamente importante. A sociedade que é a resposta da nossa Câmara. Você me permite uma parte, vereador? Sim, lógico. Não, eu se eu puder ficar aqui o dia inteiro para defender as nossas ideias, que esse é o sentido do parlamento. Não, e nem quero cessear o direito de vocês pensarem diferente. Agora parte... só vou defender aquilo que eu acredito e que eu acho que é melhor para a sociedade. Vereador, por favor. Sim, no nosso prazo. Isso, é porque a gente tem um tempo, 5 minutos de discussão, 3 minutos de caminhamento, como funciona. Só que o relógio não está correndo. Exatamente, eu gostaria. Então vamos botar o tempo do relógio, porque uma vez, porque senão eu não sei se eu falei 2 ou 3 minutos. Por favor, então, bote o tempo. Mas eu fui prejudicado. Pode ser que eu não tenha usado 1 minuto para a conclusão, por favor. 1 minuto? Conclui, Silêncio. Não, gente. O relógio de vocês está diferente. Bom, no mais, olha só, eu queria pedir, Carla, eu acredito muito em você ainda. Eu penso que você deva cuidar das crianças. Vamos esquecer agora o lado ideológico, partidário. Vamos pensar na família. Você daqui a pouco vai ser mãe. Eu tenho certeza que você vai querer cuidar dos seus filhos. Porque é muito ruim. É só a gente conhecer uma família em que o filho foi aliciado pelas drogas e que vê um filho doente, internado, sem ter condições de estudar, sem ter condições de trabalhar, e muitas vezes se dá por falta dessa atenção e essa possibilidade de você inibir a ação do traficante nas escolas. A Câmara vem para nos auxiliar, nos ajudar a isso. Não é possível que, ainda que seja de esquerda, alguém queira isso para alguma família. Isso aqui não é ponto de vista ideológico, não é posicionamento partidário. É pensar nas crianças, é pensar nas famílias. A droga hoje é o maior mal que nós temos, inclusive influencia fortemente no altos índices de criminalidade. Acabou o prazo, por favor. Acabou o prazo. Já deu 1 minuto? Já. Esse relógio está muito rápido. Vamos passar a palavra para o vereador André Brandino no prazo de 3 minutos. O relógio do Léo cronológico está desregulado. Bom, sobre o tema que é as câmeras nas escolas, eu a princípio relatei favorável, pois entendo que quem não deve não teme. Então assim, as câmeras nas escolas, elas vêm para poder trazer luz e corrigir alguns erros que tiver e persistir, tanto da parte dos alunos quanto do ambiente escolar. Porque quantas vezes eu já vi também professor reclamando, rapaz, aquele menino, eu não aguento. Aí falar com os pais, para os pais os filhos sempre são os santos, né? Então assim, as câmeras nas escolas vêm para trazer luz tanto para os professores, tanto para os pais de alunos, tanto para o ambiente escolar. O ambiente escolar, ele não pertence ao diretor, não pertence à professora, não pertence a um único aluno, ele pertence a toda a comunidade. Por isso tem ali o conselho de escola, que é responsável por definir algumas regras que estejam soltas e que são pertinentes diretamente ali ao ambiente escolar. Então o conselho de escola, ele tem total autonomia de estar ali definindo algumas regras dentro do ambiente. Mas, muitas das vezes, fica aquele disse que não me disse por falta de provas, por falta de ter essas filmagens. Então, eu relatei favorável para poder a gente trazer ali, jogar luz, onde está escuro, onde tem dúvidas. E as câmeras terminam dizendo que quem não deve, não teme. Eu acho importante, o valor que vai ser investido, ele é insignificante perto dos avanços que teremos e como se diz, da importância dessas câmeras nas escolas. Por isso eu relatei favorável e vou manter o meu voto pela aprovação do projeto.
passar o André Moreira caminhar pelo prazo de 3 minutos. Senhor presidente, nossa única preocupação aqui, vereador Leonardo, eu acho que a gente deve se ater ao tema e não ao ataque pessoal. É só isso que eu quero dizer para Vossa Excelência. Vossa Excelência já chegou aqui várias vezes atrasado, saiu antes da sessão terminar, e isso não pode ser um motivo, às vezes nem veio, mas isso não pode ser um motivo do debate. O que eu estou colocando, André, é o seguinte: nós precisamos apostar em outras estratégias de segurança e de resolução de conflito dentro da escola. Transformar a escola num local que mais vai se parecer com um local de conflito, apostar que a única forma de solucionar um conflito é uma câmera, isso não é jogo de futebol, não é o VAR. O que a gente precisa construir não vai impedir, porque tudo vai ser decidido pela Câmara. Agora, o juiz não tem mais autonomia no futebol, sempre é o VAR que decide. Então, o que a gente precisa é considerar o seguinte: empoderar as direções de escola, empoderar os professores, empoderar a comunidade dentro da escola e ela construa as estratégias de segurança necessárias. Porque senão a escola vai se transformar um espaço de autoconflito. E eu não tenho nenhuma garantia de que essas contratações não sejam bastante altas, porque essas são aquelas contratações das empresas de segurança que tomam um valor incrível do orçamento do município. Se a gente pegasse o direito... Olha, eu queria que Vossas Excelências me ouvissem. Se a gente pegasse o dinheiro que esse município gasta com empresa de segurança privada e colocasse na guarda municipal, a guarda daria um salto de qualidade na sua atividade. E só para lembrar para vocês, quem está denunciando que CACs colocaram dinheiro, colocaram armas na mão do tráfico, somos nós, não é a direita. Leonardo Mojadinho fazer encaminhamento. Vereador André Moreira. Deixa eu falar, Vossa Excelência. Vossa Excelência falou aqui de empoderamento do professor. Quando eu falo da contradição da esquerda, que é um problema crônico, mais uma vez você tem essa contradição. Por quê? Nesse ponto você está dizendo o empoderamento do professor. E por que nós não podemos dar o empoderamento ao militar para fazer as suas intervenções? É exatamente isso. Os dois estão no exercício da profissão. O professor na sala de aula e o militar nas ruas protegendo a sociedade. Ou seja, para um você quer colocar câmera na farda, você quer tirar as armas, você quer acabar com a hierarquia militar, tirando tudo. Agora, com o professor, você tem que dar empoderamento ao professor. É isso que eu falo, essa contradição. Por que o professor tudo e o militar nada? É porque o militar combate a droga, combate o tráfico, combate a criminalidade, e o professor trabalha a serviço, muitas vezes, do projeto ideológico que você defende. Aí é interesse pessoal, vereador André. Você não está pensando na sociedade. Que a sociedade, ela prima por uma educação independente, eficiente, segurança dos filhos, e, por outro lado, que é uma sociedade segura, com o poder do Estado de segurança fortemente combatendo a criminalidade. Aí vocês trabalham tudo inverso. O enfraquecimento das forças policiais para combater os crimes, o tráfico, e o fortalecimento, como você disse, o empoderamento do professor e a autonomia e a total falta de controle para que o professor faça o que quer dentro da sala de aula. São dois pesos e duas medidas. Vossa Excelência precisa fazer uma reflexão. Esqueça um pouco o espectro ideológico. Pense como pai de família, como cidadão, porque esse não é o caminho certo, vereador André. Vossa Excelência é um homem inteligente, só é verdade. Admiro a inteligência de Vossa Excelência. Vossa Excelência defende proposições que eu discordo completamente, mas Vossa Excelência é um estudioso. Vossa Excelência propõe, dentro daquilo que defende,
faz bem feito. Mas, infelizmente, do modo errado. E eu estou pedindo Vossa Excelência para que utilize a sua inteligência no sentido de colaborar com a cidade e com a sociedade. Volto a dizer, a sociedade quer um Estado forte combatendo a criminalidade e as escolas, sim, monitoradas para que a gente possa manter a integridade, não só, volto a dizer, não só das nossas crianças, mas também do professor e do profissional. Da mesma forma, eu gostaria de encaminhar também pela aprovação, até porque eu tenho um projeto de lei que tramita nessa casa e gostaria que fosse apensado ao projeto de Vossa Excelência. O projeto ele tem a natureza de segurança armada nas escolas, além de câmera, reconhecimento facial e a catraca carambola, aquela que facilita, né? Ali isso proporciona maior segurança para evitar evasão escolar e crime dentro da comunidade escolar. Então, assim, nós vamos encaminhar o projeto da seguinte forma. Sim, pela aprovação, pelo parecer do André Brandino. Não com o voto em separado de rejeição da matéria. Ok? Sim, vai explicar. 3 votos sim, 2 não. Aprovada a matéria. Para justificar, André Moreira. Justificativa do voto. Pelo prazo de 3 minutos. Vereador Leonardo, eu sei que o senhor quer ficar por último para ter a última fala, mas eu acho que nós voltamos ao bom debate. Saímos do discurso sobre um e outro e entramos no tema. A sua manifestação só me convence de que nós estamos na posição correta. Porque o senhor quer equiparar a atividade do policial que está combatendo a violência nas ruas com aquela que deve ser desenvolvida dentro da escola. São 2 momentos totalmente diferentes. O lugar da Câmara é na farda do militar e não dentro da sala de aula. Por uma questão simples. O bom militar sabe qual é o serviço que a Câmara presta a ele quando ele está numa ação, que exige dele o exercício progressivo da força e que ele pode provar que ele exerceu a força de forma progressiva, adequada ao perigo que estava acontecendo lá. E esse não é o mesmo ambiente que nós enxergamos dentro das escolas. Dentro das escolas nós precisamos, eu não estou negando o empoderamento do militar, que ele já tem o poder do Estado. Está ali. O que nós temos que dar agora é a separação do joio e do trigo, do bom militar que quer cumprir a sua função, que quer defender a lei, que quer defender a vida e que quer defender o direito das pessoas, inclusive aquelas que ele aborda e prende, daquele que quer fazer coisa errada, como foi o caso do militar que matou o Carlos Eduardo lá em Pedro Canário. Se aquilo tivesse uma câmera, a gente não estaria precisando da câmera da casa, estaria na câmera dele. Em todo lugar em que a câmera foi colocada, reduziu a letalidade das intervenções policiais. A escola, para nós, é outro local. A escola tem que ter um outro local, uma outra visão, mas nós vamos continuar discutindo isso. Acho que a boa discussão faz com que esse tema evolua. Agora, vamos parar de ataques pessoais, porque a gente só gasta tempo e isso não é bom para ninguém. Mas obrigado, acho que é isso. Nós perdemos, mas sustentamos a nossa posição aqui. Vai justificar? André Brandino, não vai justificar o voto. 3 minutos. Bom, que bom que foi aprovado, né? Assim, o vereador André Moreira disse aqui que temos outras alternativas. Infelizmente, essas outras alternativas demoram a acontecer e, se acontecerem, o PT ficou aí no governo federal por 2 mandatos, depois teve mais a Dilma, teve mais um monte de coisa,
Então a esquerda ficou no comando do país por muito tempo, depois a direita ficou aí com o Bolsonaro durante 4 anos, e assim, a gente não vê outras alternativas acontecendo, a gente vê sempre aqui, na boca da esquerda, os CACs serem penalizados, serem indicados como os culpados pelos morros da Rocinha, Morro do Alemão, está lá loteado de armas. Coisas que já aconteciam desde antes e agora só vem alavancando. Vitória está indo no mesmo rumo. Infelizmente, se não deixarmos as forças policiais fazerem o trabalho, claro que aqueles que usarem com exagero de força, usarem de forma errada, tem que ser corrigido sim. Não podemos aceitar o excesso, mas mais uma vez a gente vê que querem frear um mecanismo que pode trazer luz a algumas coisas que acontecem de forma errada, não só nas escolas, mas no nosso município. As câmeras, sim, vai trazer luz, vai mostrar quem tem a real razão e coibir algumas ações que acontecem de forma errônea e escondida em alguns ambientes, não só escolares, mas em toda a cidade, em vários âmbitos da sociedade. A gente tem que, sim, cada vez mais, como o Aloysio falou aí de algumas alternativas que ele também fez indicação, que ele fez o projeto de lei, a gente tem que ir avançando nesse sentido, de dar luz e mostrar sempre com transparência o que acontece na cidade. Vamos passar para o processo seguinte. Pode ficar, silêncio. Meu Deus. Prazo de 3 minutos. Não, só um minutinho. Não conta o prazo, não. Só quero justificar. Não, gente, eu todas as sessões eu vejo você, André, falar 25 vezes e Carla 35. E é o que eu falo. Você viu a diferença da direita para a esquerda? É que nós somos respeitador. Hoje que eu estou animado, que esse debate é um debate bom para a cidade. A gente, né, cuidar da segurança das nossas crianças. Porque, inclusive, eu queria dizer ao André que os professores, porque quando a gente está fazendo essa defesa aqui, vereador André, nós estamos defendendo o professor também. Quantos professores são agredidos, são ameaçados, inclusive, por delinquentes armados que chegam à porta das escolas, né, faz coação aos professores. Então, assim, é o que eu estou falando, é porque, às vezes, uma proposição que vem do espectro de direita, vocês partem do princípio que tem que ser contra por uma posição ideológica, e não há necessidade disso. Nós temos que ter esse amadurecimento político e compreender que, ainda que pensamos diferentes, o nosso objetivo nesta casa é servir a cidade, é servir a sociedade, independente de coloração partidária. E aí é que vem a grande maturidade política e o sentido da existência do parlamento. É para que, ainda que tenhamos posicionamentos e visões diferentes, mas naquilo que é difuso e importante para a cidade, seja direcionado em mãos juntas, para que a gente possa levar. Então, assim, quando eu faço esse apelo e peço, é no sentido que é possível rever os nossos posicionamentos em determinadas situações. E eu acredito piamente que este é um projeto em que não se deve tratar de ser de direita ou de esquerda. Não há nada mais sagrado do que as nossas crianças. Nós precisamos protegê-las. Elas são o futuro desse país. Elas serão as famílias do amanhã. Eles serão os idosos do amanhã. Então, assim, eu só queria justificar e dizer também, talvez tenha me expressado mal. Não foi nada de cunho pessoal, não. É porque você veio com uma tese tão ruim, porque eu falei, era melhor que você tivesse ficado em casa, no sentido de preservar aquilo que penso sobre Vossa Excelência. Porque quando Vossa Excelência chega e fala tudo que falou, eu me assusto. Não foi nada pessoal, que você sabe que tem um carinho, ainda que defenda tudo ao contrário. Eu estou do lado de cá, você está do lado de lá, mas esse é o sentido do parlamento. Se todos aqui fossem igual, nós não teríamos por que ter a existência das vagas de deputado estadual, vereador, deputado federal. Esse é o verdadeiro, essa é a riqueza do parlamento, é exatamente isso. Pessoas diferentes, mas que conseguem, em determinados momentos, nos unir para que a gente ofereça algo de melhor para a sociedade. Projeto de Lei 5723, autor, vereador Luiz Emanuel.
dispõe sobre o uso adequado das praças e vias públicas de Vitória e garante segurança nesses locais. Relator foi Leonardo Monjardim, pela aprovação da matéria, mas teve um voto separado pela rejeição da matéria, vereadora Carla Cose. Aberta a discussão. Carla Cose para discutir no prazo de 3 minutos. Bem, vereadores, esse projeto já foi discutido na sede da Comissão de Meio Ambiente, estou pegando a cola aqui, e eu já me posicionei e vou me posicionar em todas as comissões em que estiver contrária a esse projeto. Ela vai passar pela Comissão de Direitos Humanos, da qual também faço parte, e novamente farei parecer separado, porque não fui designada relatora. O projeto do vereador Luiz Emanuel, segundo ele sustenta, diria que a Prefeitura de Vitória, é a alegação dele, a Prefeitura de Vitória vai ser pressionada a criar vagas para as pessoas que estão em situação de rua, porque há uma proibição de que as pessoas façam as atividades do dia a dia nas praças e nas calçadas. Nós vivemos com uma população no Brasil de 250 mil pessoas em situação de rua. No estado do Espírito Santo, eu não sei o dado correto, mas na cidade de Vitória, a última vez que a gente viu os dados do Instituto Jones, eram aproximadamente 800 pessoas. Eu lembro de alguém ter dito esse dado, algo parecido com isso. Então, a pessoa pode caminhar, andar, circular pela cidade, mas ela não pode dormir. Ela não pode sentar, ela não pode se encostar, porque isso vai ser proibido, segundo a legislação. Eu trouxe aqui no dia dessa comissão uma fala do doutor delegado Fábio Pedroto, dizendo que, eventualmente, ser pessoa em situação de rua seria criminalizado. Ele fez uma projeção distópica da nossa sociedade. Talvez não distópica, assim, não tão irreal, porque é basicamente isso que esse projeto define. Então, vou fazer a leitura de um pedaço do nosso parecer, porque eu acho muito significativo. Não posso ler ele inteiro por conta do tempo. Presidente, estou vendo que você só me deu 3 minutos. Enquanto outras câmaras municipais, assembleias legislativas e o Congresso Nacional avançam para a aprovação de políticas positivas que transformarão vidas, esse projeto de lei, infelizmente, não visa resolver a lacuna institucional de Vitória, a ausência de uma política municipal para a população em situação de rua, que seja devidamente debatida por essa casa em conjunto com a sociedade. Temos como referência a Política Nacional para a População em Situação de Rua, Decreto Federal 7.053 de 2009, que, se fosse implementada pelo município, seria capaz de propiciar que as pessoas em situação de rua recebessem atendimento adequado, para que os serviços públicos de assistência, saúde e habitação pudessem avaliar e efetivar os encaminhamentos necessários para a superação da situação de rua. Essa lacuna tem resultado em inconsistências e descontinuidades nas políticas públicas, assim como no crescimento de violações dos direitos das populações de situação de rua de Vitória. A gente viu a redução das equipes do consultório na rua, que agora estão sendo recompostas. A gente viu, e eu falei sobre isso ontem na sessão, a recusa do município em aceitar formação e recurso do governo do estado para qualificar equipes de saúde. A previsão de medidas como recolhimento forçado de bens e pertences, recolhimento de bens que muitas vezes são garantidos pela assistência social. E aí vem a prefeitura e retira. Então, gasta dinheiro 2 vezes. Entrega o equipamento, entrega às vezes o documento, às vezes um cobertor pela assistência, e aí vem às vezes a guarda municipal por orientação da prefeitura e retira isso das pessoas. E emprego de técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua, estabelecendo a responsabilização civil, administrativa e penal por improbidade por ato que atenta contra os princípios da administração pública, dos agentes públicos. Na justificativa da proposição, consta, inclusive, que a ocupação de espaços públicos por pessoas em situação de rua os coloca em más condições de salubridade, propiciando o aparecimento de doenças ou até uma epidemia e redução da expectativa de vida populacional. Argumentos que parecem do século passado, quando, sobre os mesmos pretextos, promoveu-se a política higienista no Distrito Federal, hoje cidade do Rio de Janeiro, que resultou na expulsão da população mais pobre da região central da cidade. Nós queremos uma cidade mais humana, isso foi pauta do nosso mandato. Nós defendemos que a cidade de Vitória faça adesão à Polipop, que foi construída pelo governo do estado, e participe das atividades que o governo do estado tem defendido nesse sentido. E também adesão às políticas do governo federal, ações mais incisivas.
O projeto de lei em pauta, infelizmente, sinaliza que a Câmara não está disposta de construir uma política de vanguarda, pautada nos direitos fundamentais, consolidados em nossa Constituição Federal e nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Ante o exposto, apresento voto contrário ao parecer do relator, acreditando que esse não é o caminho que a gente deve seguir. Isso é uma política higienista, porque ainda que o vereador defenda que ele vai criar uma obrigação para a prefeitura de fazer os abrigos, enquanto esses abrigos não forem construídos, essas pessoas não vão poder dormir. É essencialmente isso que está dito no projeto. Próximo vereador a discutir a matéria, André Moreira, pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, hoje eu nem falei com a cidade, porque como hoje a gente deveria ter uma sessão, né, Carla? E a gente não tem uma sessão da Câmara, eu quero, né, fazer a saudação à cidade e às pessoas que estão aqui conosco. Veja só, esse projeto, o texto dele vai exatamente para o lado contrário daquilo que o vereador Luiz Emanuel declara como sendo o interesse dele. E pior, ele hoje é inconstitucional. Óbvio que nós podemos votar, julgar, mas ele é inconstitucional porque na DPF 976, o STF declarou, numa cautelar, que é proibida a remoção de pessoas em situação de rua e é proibida a retirada dos seus pertences. E determinou, como todos nós já sabemos, aquela relação de medidas que estados e municípios devem adotar para a proteção do direito das pessoas em situação de rua. De novo, nós estamos apostando numa medida de restrição, numa medida de afastamento, numa medida de colocar aquelas situações hostis para a população de rua, que não vai poder responder de outra forma. O que vai acontecer com a pessoa que é moradora de rua, que está em situação de rua? Ela vai ser retirada de determinados espaços da cidade, porque vocês sabem que não vai ser de todo espaço da cidade que ela vai ser retirada. E elas vão ter que migrar para outros. Então, eles vão sair dos bairros centrais e vão voltar para bairros periféricos. Talvez seja isso que aconteça. E aí, o problema resolve na Praia do Canto, Jardim Camburi, Jardim da Penha, e vai aparecer em um bairro da periferia de Vitória. O que a gente tem que tratar é essa situação como cidade, como município, com política pública de verdade, de qualidade. Uma das condições do ser humano é que ele tem que existir, e ele precisa existir em algum lugar. As pessoas que estão em situação de rua, porque não são donas de patrimônio, porque não são donas de um imóvel, elas não têm aonde existir. Então elas vão ter que existir exatamente nas áreas comuns. E se elas existirem nas áreas comuns, elas são retiradas de determinados espaços e vão migrar para outros espaços. A gente tem que lembrar que Vitória é um município que, segundo o levantamento, tem 15 mil imóveis não ocupados. 15 mil imóveis não ocupados e 6 mil famílias sem moradia. Eu quero que vocês compreendam que seria muito melhor um projeto de lei dessa natureza, dizendo o seguinte: a prefeitura vai garantir moradia e assistência para as pessoas. Talvez até a moradia desses 15 mil imóveis que estão aí paralisados, que não estão cumprindo a sua função social. Nós apresentamos um projeto de lei para garantir a progressividade do IPTU, para que aquelas pessoas que estão com imóveis que não estão cumprindo a função social tenham o IPTU delas aumentado, até para poder fazer política de moradia, e ele foi negado aqui na Comissão de Justiça. André, uma parte? Sim. O nosso mandato também tem indicação nesse sentido de ocupação dos prédios ociosos públicos e privados para habitação. E a gente fez a emenda ao projeto do retrofit, porque a gente sabe que muitos desses prédios estão no centro e as pessoas não entenderam a nossa emenda. Eu estava falando não sobre qualquer prédio, mas os prédios que serão feitos para
empreendimentos multifamiliares. Sim. Então, assim, infelizmente, a Câmara está dando sinais de que não está preocupada em tirar essas pessoas Isso da só rua. vai aumentar. Agora, o que a gente podia fazer? Essa Câmara já teve em outros momentos, viu, Carla e André e Aloysio, já teve uma posição melhor em relação a essa questão da pessoa em situação de rua. Tinha uma frente parlamentar para discutir esse tema. Talvez a gente tenha que recolocá-la, porque me parece que virou de novo um projeto meramente político e que ataca contra a dignidade das pessoas. Mas quero dizer para vocês, hoje, se aprovado, seria um projeto ilegal e não entraria em validade, não teria validade nenhuma em execução, porque o STF determinou a superação de qualquer medida nesse sentido até o julgamento dessa ADPF que eu li aqui para vocês. E, nesse sentido, nós estaríamos legislando uma lei ineficaz, inadequada e, além de tudo, apontaria para um outro caminho que não deve ser o adotado nesse caso. Muito obrigado. Para discutir a matéria, André Brandino, pelo prazo de 5 minutos. Bom, lembrando que a gente está na Comissão de Segurança Pública e o nosso voto compete sobre esse tema, segurança pública. O meu voto de plenário vou definir lá na frente, mas eu tenho que relatar aqui sobre o meu voto de agora. Todo mundo tem o direito de ir e vir, e o de permanecer. Fica a pergunta. Eu, enquanto presidente da Comissão de Assistência Social, por diversas vezes acionei a Secretaria, e a abordagem social, ela chega em alguns ambientes para poder oferecer um atendimento, acolhimento, oferecer, porque não pode obrigar aquele morador de rua a receber esse atendimento. Então, assim, muitas das vezes, o morador ele não quer. Às vezes o morador de rua, ele está na rua por um conflito familiar, em alguns casos não é porque não tem um ambiente familiar para poder estar ali, ter um teto para morar. Às vezes é por um conflito familiar, ou porque veio de outra cidade, veio para cá. Vitória já teve casos de gente encher o ônibus na cidade por aí afora e vir cá e despejar aqui na rodoviária. Já aconteceu isso. Então, assim, é complexo. O tema é complexo. Deixa aqui essa palavra. Hoje o meu voto vai ser referente à Comissão de Segurança, porque também a gente vê vários casos de pessoas que se fingem de morador de rua para cometer assaltos. Uma pessoa que já faleceu, inclusive, já foi do mundo do crime, me falou um dia o seguinte, falou: André, eu já me disfarcei de morador de rua para matar uma pessoa. E fiz. Então, assim, a segurança referente a isso tem que ser abordada também. Mas é um tema complexo que o meu voto de plenário eu vou definir lá na frente, lembrando que hoje a gente está tratando apenas aqui da Comissão de Segurança. A gente tem que pensar naqueles que não tem para onde ir realmente, mas muitos têm para onde ir e não querem ir, querem permanecer na rua. Aí sim, tirando o direito de ir e vir de outros, deixando alguns ambientes impróprios para a circulação de crianças, para famílias. Que os moradores de rua tem pessoas, gente boas, tem muitos, mas tem alguns também que deixam a desejar demais e acaba perturbando o sossego dos moradores. Então a gente tem que continuar atuando, tem que buscar políticas públicas sim, que resolvam o problema dos moradores, que oferte, como é feito hoje, que é ofertado o acolhimento, a abordagem social, mas infelizmente eles não são obrigados a aceitar. Mas eu vou dar o meu voto aqui hoje, referente à Comissão de Segurança, e lá no plenário eu vou definir, vou estudar mais afinco o tema e vou definir como será o meu voto. Vai subir no YouTube depois. Pelo prazo de 5 minutos, Leonardo Monjardim. Bom dia. Bom, eu vou fazer uso aqui das palavras do vereador André Moreira. Nesse aspecto, André, eu concordo com você. Nós precisamos pensar num novo formato de política pública. Por quê?
Sabe qual é o meu questionamento? Eu sou muito sensível a essa área. Mas a gente precisa encontrar caminhos que não seja permissão no formato atual. Por quê? A Constituição ela é muito clara. Todo cidadão ele tem o direito de ir e vir. Ok? Mas permanecer é outra coisa. São coisas completamente diferentes. E aí eu faço um questionamento. A sociedade ela se organiza, o próprio poder público, sobretudo o setor de fiscalização, e eu não estou falando da Prefeitura de Vitória, não. Estou falando o Estado presente. Quando um cidadão que está sem proventos, sem emprego, e quer sustentar a sua família de forma digna e busca na economia informal uma alternativa para levar esse sustento para a sua família, o que ele faz? Ele faz uma barraquinha de cachorro-quente, um churrasquinho, um churros, uma pipoca, e às vezes se coloca em determinado logradouro público, seja numa calçada, seja numa praça. E imediatamente ele é denunciado, e em seguida chega um fiscal, na maioria das vezes, inclusive recolhe esse instrumento de trabalho dele, tirando o sustento. Isso é uma comum em todas as cidades, isso é no Brasil inteiro. E aí eu me pergunto e questiono sempre, por que o trabalhador que está trabalhando de forma digna para levar o sustento da sua família é fortemente coibido? E o cidadão que está lá na praça usando droga, muitas vezes com passagem da polícia, porque tem essas informações, já foi feito esse levantamento, grande parte deles, como foi dito aqui, muitas vezes não é da cidade, vem de fora, e na sua grande maioria tem passagem pela polícia. Você me dá uma parte? Sim, daqui a pouco, só um minutinho. E aí, eles podem permanecer. Aí eu volto ao que eu querendo dizer quando eu iniciei o início do meu discurso. Aí nós precisamos nos debruçar sobre esse tema e encontrar soluções. A solução não é permitir que esse cidadão permaneça praticando sexo à luz do dia, utilizando droga, praticando muitas vezes furtos na madrugada para ir na boca de fumo comprar uma pedra de crack e achar que isso é a solução da sociedade. Não é. Nós temos que ter amor ao próximo, temos que ter compaixão, temos que buscar ajudar, auxiliar, mas permitir que isso continue acontecendo, a ocupação do espaço público e, sobretudo, a prática de delitos, não é o caminho que nós devemos encontrar, porque a impressão que se dá quando você veta um projeto desse, e aí eu não estou nem questionando a natureza do projeto, se é bom, se é ruim, o que tem que ser feito, o que não dá é que nós temos que buscar alternativas, e talvez foi essa a intenção desse vereador, do vereador Luiz Emanuel, de propor isso, é porque a gente precisa dar um basta nessa situação que não é bom para ninguém. Nossa cidade é uma cidade turística, que recebe muitos turistas, e muitas das vezes o turista fica recluso no hotel ou na casa de um parente e não tem acesso a determinados espaços da cidade porque se sente coagido. Da mesma forma que alguns pais não conseguem, às vezes, ir para uma praça que deveria ser compartilhada por todos, não conseguem por conta disso, porque vira um hotel a céu aberto. Então, esse é um problema que nós precisamos nos debruçar, encontrar soluções, mas eu penso que esse projeto ele pode nos auxiliar e nos orientar no sentido de amenizar, pelo menos, essa situação. Eu queria dar uma parte à vereadora Carla Costa. Eu vou encaminhar, é melhor. Ah, tá. Vai acabar seu tempo. Ok. Somente isso. Posso terminar? 20 segundos, 30 Obrigado. segundos. Tá ali. Presidente, posso caminhar? Vereadora Carla Cos, para encaminhar pelo prazo de 3 3 minutos. Obrigada, presidente. O registro é para responder a pergunta do Léo. A diferença entre o vereador Leonardo Monjardim, para ser formal aqui, a diferença entre uma pessoa que está explorando um comércio ilegalmente porque ela não fez o seu registro e que fere o Estatuto da Cidade, o Código de Posturas da Cidade, Estatuto da Cidade, porque a gente está estudando sobre isso todo. O Código de Posturas da Cidade é porque você está falando de uma pessoa que tem todas as condições para responder legalmente pelos seus atos. Por outro lado, você está falando de pessoas que estão em situação de rua, em extrema vulnerabilidade,
com a grande parte delas em situação de sofrimento, de diversas áreas, com necessidades de atenção de saúde, em dependência química, de álcool, de outras drogas, em sofrimento mental, de saúde mental, em depressão, em outras questões. Então, os dados, eles mostram exatamente isso. A população em situação de rua não é homogêneo. Pessoas se encontram nesse espaço por diferentes motivos. Desemprego formal, problemas mentais de saúde, decorrente uso de álcool, drogas, violência doméstica, extrema pobreza. Então, são diversos os motivos. Essas pessoas, quando fazem atos, por exemplo, um ato libidinoso que você falou aqui, fazer sexo durante a luz do dia, ela deve ser punida por isso. Isso é uma violação. Mas o projeto do Luiz não fala só sobre isso. Ele fala atos do dia a dia. Se a pessoa estiver na dela, fazendo um miojo, que é uma coisa que você... eu não sei você, mas eu já vi. Fazendo miojo numa lajota, comendo... meu Deus, como é que é o nome? Polenta, fazendo angu, sei lá, cada um chama de um jeito. Entre duas lajotas, botando fogo para conseguir se alimentar naquele dia, é disso que a gente está falando. Essa pessoa vai ser criminalizada porque ela estava lá parando fazer isso para ela comer. É diferente de você culpabilizar uma pessoa que está comercializando isso e fazendo lucro em cima disso. A nossa perspectiva é que, de fato, isso não precisasse acontecer, que as pessoas ocupassem os abrigos, mas isso precisa de uma ação intersetorial, de articulação, de uma política que vai envolver a Secretaria de Saúde, mas vai envolver a Secretaria de Assistência, vai envolver desenvolvimento de trabalho, um ponto específico que é até parte de um projeto que eu estou fazendo nesse curso. As nossas associações de catadores de material reciclável, muitas pessoas recolhem o lixo e são exploradas por, enfim, pessoas que têm, que recebem material... Como é que é, André, o nome da sua empresa? Reciclados também. Calma, eu vou explicar. Não estou falando que você faz isso. Não estou te acusando disso. Calma, mas pode fazer uso da sua resposta. Muitas pessoas em situação de rua recebem miséria pelo que eles catam na rua. E se a gente fortalecesse as associações de catadores de material reciclável, dando a eles a prioridade no nosso contrato de coleta seletiva, fariam com que as associações tivessem muitas pessoas trabalhando. Pessoas que hoje estão na rua e teriam prioridade de emprego nessas associações. Então, essas alternativas que vão fazer a superação da condição em situação de rua ser viabilizada. Agora, é óbvio que a gente não tem resposta mágica para isso. Vocês viram como é que está a situação, 10 segundos, presidente, nos Estados Unidos, dessa droga nova que deixou as pessoas completamente fora de si. Então, isso é um problema mundial. E, infelizmente, essa não é a situação que tem conseguido mostrar. Eu vou bater na última tecla. Housing First foi o projeto que foi feito, Casa Primeiro, que deu mais resultado nesse sentido. Bota essas pessoas numa casa, dá elas o mínimo de dignidade, e aí você vai conseguir fazer com que elas superem essa situação. Vereador André Brandino, para encaminhar no prazo de 3 minutos. Carla, eu vou só ajustar a sua fala, que eu entendi o que você quis dizer. Porém, as associações de catadores de materiais recicláveis, o seu funcionamento, ele tem uma diretoria, presidente, e ali, na teoria, não sei se é o que acontece na prática, na teoria o que for recebido, inclusive a prefeitura faz isso, abastece essas cooperativas, na teoria, o lucro ali é dividido entre os associados. Então, a associação de materiais recicláveis, elas se tiverem alguma coisa ali de alguém se aproveitando, é dentro ali da diretoria que eles aprovaram e eles elegeram. Então, assim, é diferente de depósito de materiais recicláveis, que aí é a empresa que eu tenho, por exemplo, que algumas realmente, assim como tem em toda a categoria, tem vereadores, tem policiais, tem pessoas que trabalham de forma errada, tem alguns que botam lucro muito alto e exploram os catadores. Infelizmente tem. Aqui em Vitória, para vocês terem ideia, o meu depósito de reciclagem, ele é um que alavanca o valor comercial da sucata. Por quê, Carlos? Te falo isso. Já falando de morador de rua. Eu tive caso de pegar carrinhos de reciclagem lá que eu fabricava e fornecia para os catadores de materiais que não tinham condições nem de fazer um carrinho, e eu doava para eles. Teve um que uma vez, tá até no meu Instagram, já tá bem antigo a foto, eu fiz uma cobertura para ele morar dentro, porque ele não tinha onde morar, um morador de rua, e o cara morava dentro do carrinho, para você ter ideia. À noite ele dormia, durante o dia ele fazia a catagem, que era o dinheiro que ele conseguia se alimentar,
usava o banheiro do depósito de reciclagem, e com isso ele conseguiu conviver por muitos anos, até ele aceitar, até conseguirmos, junto com a assistência social, ele aceitar ir para o abrigo. E aí hoje ele está bem, já de certa forma se ressocializou, está bem, só que assim, infelizmente nem todos querem. E aí alguns, quando encontram um jeitinho aqui e ali, vão se ajeitando. Então, realmente, as associações hoje, elas são organizadas, são pessoas que têm suas casas, na maioria ali, pelo menos que eu percebo, quase todos, eu não vejo ninguém que mora na rua que está na associação de catadores, todos têm suas casas, suas moradias, tem vizinhos meus que estão nas associações, então é bem organizado. Só enquanto o André está Moreira, eu não disse que quem mora, quem está em situação de rua vai diretamente para a associação, mas isso é uma forma deles superarem a condição de rua. Essa é a expectativa. Isso é importantíssimo. Inclusive, talvez a nossa política, Carla, pudesse ser no sentido de construir espaços públicos poderiam ser mantidos por pessoas em situação de rua como forma de incentivá-las a ingressar numa atividade remuneratória que pudesse iniciar o processo dessas pessoas de saída da condição de rua. A gente tem muita coisa para fazer e nenhuma delas, no meu sentir, passa por proibir as pessoas de situação de rua que estão na situação aguda, às vezes na situação aguda de dependência, às vezes na situação aguda de sofrimento mental. E sabe o que vai acontecer com esse processo que Luiz Emanuel propõe? Vamos botar na Guarda Municipal a função de cuidar de pessoas em situação de rua. Porque vai acabar caindo na Guarda Municipal a função de retirar as pessoas em situação de rua. Quer dizer, do ponto de vista da segurança, é o pior uso que nós poderíamos dar para a Guarda Municipal. Ela vai ter que enfrentar esse problema, as pessoas vão ficar, inclusive, constrangidas, porque as pessoas que tiverem qualquer tipo de sensibilidade, quando chegarem lá para retirar uma pessoa em situação de rua, jogar água nas coisas da pessoa, como acontece lá em São Paulo, vão ter que fazer aquele trabalho, porque senão vão ser punidas por não fazer, e vai acabar aumentando o debate sobre a guarda, e não sobre quem é responsável pela política de assistência social. E aí é bom lembrar que a decisão do STF diz o seguinte: uma das funções dos municípios é realizar periodicamente mutirões da cidadania para regularização de documentação, inscrição em cadastros governamentais e inclusão de políticas públicas existentes. O que indica que essa pessoa que estiver cometendo crime, tal, eventualmente, vocês estão falando que acontece, eu acho que isso é muito menor do que o total da população em situação de rua, esse sujeito desviante que está ali se passando por pessoa em situação de rua para cometer crime, na hora desse levantamento, na hora desse cadastro, ele vai ser identificado. E aí você separa quem precisa da nossa ação social daquele que eventualmente cometeu um ilícito e que tem que ser julgado, tem que ser tratado adequadamente também, de forma legal, dentro dos limites da lei, mas por outro tipo de via. Então a gente não pode apontar para a população em situação de rua como se toda ela fosse usuária de entorpecentes, como se toda ela fosse cometer esse crime. Isso não é verdade, inclusive não é a maioria. Mas para a gente saber disso, a gente precisa fazer levantamento. Sem levantamento, a gente não sabe como qualificar essa população em situação de rua. Leonardo Monjardim, pelo prazo de 3 minutos. Presidente. Bom, André Moreira, eu quero dizer que já existe levantamentos. Já existe apontamentos de que grande parte desses moradores de rua, eles têm passagem pela polícia. E quando vocês falam aqui, e aí a Carla diz que a diferença entre quem está praticando a economia informal de forma irregular e de quem está morando na rua, os dois estão na ilegalidade, concordo. Mas o que ela diz é que um está no seu estado pleno de que possa
saber e responder e saber o que é certo e o que é errado e de poder responder. E o outro não, em função de estar acometido de droga ou qualquer outra, seja ela o álcool ou qualquer outro tipo de droga ilícita. Mas aí eu volto na discussão do projeto anterior, que é exatamente quando a gente propõe a vigilância sobre as nossas crianças, porque também tem esse apontamento de que existem muitas pessoas de famílias boas, que passam a estar na rua por causa das drogas. E aí eu faço essa reflexão, e quando eu digo que nós temos que ser vigilantes com nossas crianças nas escolas, monitorando, acompanhando, é exatamente porque não adianta deixar a criança na escola ser aliciada pela droga, pelo traficante, passar a ser um consumidor, depois passar a ser um viciado, perder o controle, agredir família, ir para as ruas, para depois a gente tentar resolver o problema. Porque qualquer cidadão desse da rua já foi uma criança, não usou droga, nenhum tipo de droga, não bebeu, não fumou, não fumou pedra de crack, muitas das vezes não praticou nenhum tipo de ato criminoso, mas as drogas levaram ele a tudo isso. E como é que começa esse processo? É quando ele vai morar na rua? Não. Quando ele chega na rua, ele já chega com esse problema, como vocês bem aqui colocaram. Então, quando eu falo de contradição, é exatamente isso. Nós não podemos ficar pegando os problemas da cidade e politizá-los ao bel prazer daquilo que nós defendemos, do ponto de vista ideológico ou partidário. A preocupação é importante, ela precisa existir, mas também nós temos que ter a consciência de que nós precisamos evitar que esse problema aconteça. E aí a gente tem que trabalhar nas nossas crianças, é combater a criminalidade, é combater o tráfico, é fiscalizar as escolas onde está o produto em que o traficante quer aliciar, onde tudo se começa. Então, só queria alertar para essa reflexão. Bom, então, sim, vamos votar com o relator Leonardo Monjardim pela aprovação da matéria e não pelo voto em separado da nobre vereadora Carla Corse, ok? Eles empatam, né? Aprovado. Para justificar o voto, André Brandino. Prazo de 3 minutos. Bom, apenas para deixar bem claro, meu voto aqui foi na Comissão de Segurança. Não quer dizer que eu votarei da mesma forma no plenário. Então, assim, no plenário, podem esperar a mesma coisa ou coisa diferente. Vou avaliar, porque realmente é um tema muito complexo. Vou deixar aqui o suspense no ar. Mais alguém quer justificar o voto? Não. Bom. Não, vamos embora, Léo, pelo amor de Deus, tem coisa para fazer. 1 minuto, hein? Na verdade, eu quero parabenizar hoje nosso presidente, os demais membros dessa comissão. Eu tenho absoluta certeza que esse é o modelo de parlamento que nós precisamos, onde as ideias se confrontaram, os pontos de vista foram colocados, cada um defendeu aquilo que acredita, e eu tenho certeza que em algum momento todos fizeram reflexão sobre aquilo que o outro falou, tanto quem está na direita e quem está na esquerda. E esse é o sentido da política. A
pluralidade que traz para casa as ideias, de maneira que a gente possa formatar um único pensamento que vai ao encontro daquilo que a sociedade deseja, que é o bem-estar. Esse é o objetivo da função pública. Então, eu fico muito feliz porque poucas vezes eu vi uma reunião de comissão ser tão grandiosa, tão inteligente e tão propositiva para a cidade de Vitória. Eu espero que essa seja a primeira e de muitas outras, onde as diferenças se converjam no sentido de encontrarmos solução para a sociedade. É isso que a sociedade espera. Um parlamento forte, inteligente, compromissado com a cidade de Vitória. Então eu queria parabenizar a todos pela brilhante atuação, ainda que pensamos diferente, mas conseguimos conviver em harmonia e com responsabilidade com o papel que nós assumimos quando tomamos posse nessa casa. Parabéns, João. Carla Cosa, pelo prazo de 1 minuto. Não, eu pedi 1 minuto ao presidente, porque a partir dessa fala do vereador Leonardo Monjardim, eu queria fazer uma complementação. As comissões temáticas são o principal espaço de discussão na Câmara dos Deputados. É lá que os grandes debates acontecem e depois eles são levados para plenário só para finalizar. Então, vereador Leonardo Monjardim, todas as comissões que eu participo são muito propositivas aqui na Câmara de Vitória. Inclusive, a gente tem evitado de fazer na segunda, na terça e na quarta, para ter tempo de fazer na quinta e na sexta esse tipo de discussão. Os vereadores que estão comigo na Comissão da Mulher sabem que sempre tem uma convidada para poder falar. Na Comissão de Direitos Humanos também nesse sentido, e aí eu deixo esse registro, aproveitar esses espaços, porque aqui a gente consegue ter tempo para falar, tempo para discutir, trazer as pessoas, trazer a cidade. Então, parabenizar o nosso presidente Aloísio por ter conduzido também essa sessão e provocar que as nossas reuniões de comissão sejam produtivas, sim, porque esse tema, de fato, é um dos principais de interesses da cidade de Vitória. Bom, estando tudo justo e perfeito, né? Esgotada a parte da ordem do dia, e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, declaro encerrada a reunião, convocando para a próxima, que ocorrerá no dia 1º de novembro, ainda deste ano, né, às 8h30, no plenário dessa Casa de Leis. Encerrada a sessão. Ô, Luiz, essa que vai vir o pessoal.